Então, eu venho da Baixada Fluminense, né, como você destacou, de São João de Meriti. Eu gosto muito de falar do meu lugar. Eu venho de São João de Meriti, fui criada lá e, enfim, eu venho sofrendo, né, preconceito ao longo da vida, porque quando você nasce negro, você já sabe que você vai encontrar aí várias barreiras, e a minha família sempre me deixou consciente disso. Mas eu costumo dizer que o Papai do Céu me ama muito, sabe? Eu tive bisavó até os 9 anos de idade. Eu fui criada pela minha bisavó e pela minha avó. Minha mãe trabalhava fora e eu fui criada por elas. E isso foi maravilhoso, né? Porque foram pessoas assim, ímpar na minha vida. E que me ajudou muito. Então, por serem pessoas mais maduras, me conscientizou de que, olha, você é uma mulher negra, você vai sofrer preconceito, mas você não tem que se incomodar com isso. Isso não pode deixar com que você pare de evoluir. Você teve mestres. Tive mestres. Você teve mestres, né? Que te imbuíram para essa jornada difícil que é viver, né? Viver é difícil. Viver é difícil, né? Uhum. Você tem que atravessar obstáculos todos os dias, né? E, enfim, né? A minha vida foi um pouquinho difícil com relação ao lado financeiro. Comecei a trabalhar muito cedo. Com 9 anos de idade, eu já ajudava minha mãe, né? Trabalhando com cabelo. Eu descobri meu talento cedo, então eu sempre falo isso, Papai do Céu realmente me ama muito, porque às vezes você descobre o seu talento, você demora um pouquinho. Eu descobri o meu talento aos 9 anos de idade, comecei a trabalhar. Aos 15 anos de idade, fazendo um resuminho, né, gente? Porque, né, 51 anos é muita coisa para falar. A gente quer saber. Né? Aos 15 anos, eu conheci o meu marido. Na minha festa de 15 anos, ele não era convidado, mas um amigo dele não pôde ir, ele foi no lugar. E aí nós depois começamos a namorar. Então comecei a namorar meu esposo, eu tinha 15 anos de idade. Aos 21 anos me casei. Aos 23 tive meu primeiro filho, né? E aí eu voltando um pouquinho no tempo, quando eu tinha 15 anos de idade, como eu já trabalhava, né? Já tinha meu dinheirinho e nunca parei de estudar, tá? O estudo para mim sempre foi prioridade, né? A minha família sempre incentivou o estudo. Eu puxei para mim uma responsabilidade de uma criança de 2 anos de idade, que a mãe estava passando por uma situação financeira muito grande, e eu comecei a ajudar. Essa criança ficou apaixonada por mim, eu por ela, enfim. Né? Hoje ela tem 37 anos, eu tenho 2 netos lindos. Que legal! Além dos meus 2 filhos, uma filha de coração. Ela viveu comigo dos 2 até os 12 anos de idade. Então foram 10 anos assim, de muita cumplicidade. Né? Depois a gente se afastou. Aí tem mais ou menos uns 7 anos que a gente voltou, que a gente se encontrou novamente, mas parece que nada aconteceu. O tempo que a gente ficou afastado parece que não aconteceu. E comecei a trabalhar muito cedo, como eu te falei. Aos 23 anos, eu abri a minha empresa. Aí, né, as coisas mudaram um pouquinho, né? Porque aí a responsabilidade ficou bem maior. Porque entrar no mundo empresarial não é nada fácil. Principalmente para uma mulher muito nova, com 23 anos de idade, uma mulher negra. Então, eu passei por situações difíceis. E na época que era, né? Sim. Essa semana a gente está gravando, né? Os episódios são gravados e a gente está gravando 2 dias depois do Dia da Mulher. E eu fiz uma postagem, né? Foi em 1960 que a mulher pôde abrir uma conta no banco. Então, imagina você abrir uma empresa com 23 anos e há 30 anos atrás. Sim. Né? Realmente, as barreiras devem ter sido muitas, né? Então, as barreiras foram enormes. Inclusive, eu comecei a conhecer o preconceito racial a partir dali, né? Porque eu chegava para alugar um espaço e não me alugavam esse espaço. O meu marido é branco, aí ele ia para alugar o mesmo espaço e para ele o espaço era alugado. Então, o fato de eu ser uma mulher negra, ter 23 anos, eu não tinha credibilidade. Só que quem pagava o espaço era eu. Que quem estava ali trabalhando era eu. Pasmem, senhores. E eu não conseguia alugar. E eu mudei, né, de lugar algumas vezes, né? Que eu comecei com o meu salão em São João de Meriti. Depois eu migrei para o centro da cidade, aí abri um salão maior. Enfim, e nesse tempo, né, eu mudei de espaço 4 vezes. Hoje eu tenho uma sede própria, eu comprei um espaço.
E nesse tempo todo, para eu poder conseguir alugar e fazer com que a minha empresa desse continuidade, eu sempre tive que ter a ajuda do meu marido branco, senão eu não conseguiria. Até para abrir uma conta bancária, tá? Ali com todos os documentos da minha empresa. A gerente atendia ele, mas a mim nunca tinha horário. Então é muito difícil, mas eu nunca me deixei abater não, sabe? E aí também tem a parte de que você trabalhava com cabelo e aí também Sim. abriu essa ONG, que hoje em dia também já ajudou mais de 500 mulheres, né? Não, mais de 2.000. Mais de 2.000. Mais de 2.000. Na verdade, assim, desde que eu comecei a trabalhar com Mega Hair, aos 20 anos de idade, né? E sempre apareciam alguns desafios para mim. As mulheres que apareciam, de vez em quando apareciam mulheres pós-câncer, só que eu não tinha nenhum conhecimento, né? Porque naquela época não se falava do câncer, como se fala hoje. Não se falava da queda de cabelo, que fazia o cabelo cair, não se falava em quimioterapia, enfim, era um tabu. Então, às vezes, as pessoas chegavam ou com alopécia, ou com uma queda por conta do câncer, e aquilo era um desafio, né? Porque eu não sabia nem por onde começar. Mas eu não conseguia cobrar, sabe? Eu não me sentia à vontade para cobrar, porque eu percebia que aquilo dali não era uma vaidade, sabe? Era a procura da identidade. A mulher perdia a identidade e ela estava procurando ali a identidade dela. E eu não cobrava. E em 2015, uma amiga falou para mim assim, por que você não faz um projeto, né? Porque de vez em quando aparecia, mas era algo, né, esporádico. Eu falei, um projeto? Não sei se eu consigo. Consegue sim. Ela foi escrever um projeto para mim. Em 2016, esse projeto começou a tomar corpo. E a quantidade de mulheres que começaram a me procurar foi uma coisa assim surreal, sabe? Eu falei, gente, não é possível, né, que está acontecendo tudo isso, né? Essa quantidade toda, porque quando você não está inserida, né, nesse mundo, você acaba não sabendo a quantidade de pessoas que existe com tanta necessidade. E a ONG atende mulheres carentes, né, pessoas que não podem pagar o Mega Hair. E aí você vai vendo outras necessidades. Aí eu fui fazendo outras coisas. E comecei a fazer piscininha com a Elis. Aí eu levava 12 meninas para o meu condomínio, sabe, durante a semana, pra gente tomar uma terça-feira para as outras pessoas não implicarem, né? Porque eu levava 12 de uma vez pra piscina, mas aí o condomínio deixava, fazia uma vista grossa, porque eles sabiam que era uma ONG, para elas poderem se divertir. Porque eu comecei a perceber que não era só o cabelo, né? Que a autoestima não estava só ali, que elas precisavam também de diversão.